Hoje no programa Reavivados por Sua Palavra nós vamos estudar o Salmo 51. Se você lê a Bíblia normalmente, você já com certeza leu esse salmo ou já ouviu referência sobre ele. Esse é um salmo de confissão de Davi. E o contexto desse salmo é a abordagem de Natã depois de Davi ter pecado e se envolvido com Betseba e ter colocado seu esposo à frente da batalha para perder a sua vida. Ter forçado Betseba à intimidade. Natã aborda Davi, nós vamos ver, de uma forma sábia. E Davi reconhece seu pecado. E escreve agora o Salmo 51, que é um reconhecimento, que é um pedido que ele faz para que o Senhor se compadeça, para que o Senhor o lave, para que o Senhor crie nele um novo espírito. Talvez hoje nós precisemos confessar. Talvez nós estejamos necessitando do clamor. Talvez estejamos necessitando do perdão, da libertação da culpa. É o que nós vamos conversar no Salmo 51. Um belo salmo que apresenta o verdadeiro adorador, que se compara ao que nós estudamos ontem no Salmo 50. Essa é a maravilha de estudarmos a palavra de Deus e de encontrarmos na palavra orientação, encontrarmos na palavra esperança. Por isso que aqui na Novo Tempo nós temos uma escola que ensina a Bíblia. Nós temos o nosso departamento de escola bíblica que prepara materiais, que incentiva você a conhecer mais da Bíblia, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós temos vários guias e hoje eu tenho um aqui para te oferecer, que é sobre educação de filhos. A gente está divulgando nos últimos dias aqui, que é esse aqui, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Se você quer orientações técnicas e orientações bíblicas para a educação dos seus filhos, essa é uma excelente dica. Olha, aqui tem 8 temas com 8 videoaulas da nossa autora, que é a Darleide Alves, apresentadora aqui da Novo Tempo. E eu tenho certeza, vai ser muito útil aí para a sua casa, para a sua família. Como é que você faz para receber? Seja um aluno da Escola Bíblica, junto com esses mais de 2 milhões de alunos. Como que eu faço isso? Peça o seu guia. Assim que você pedir o seu guia, você já se cadastrou também como aluno. É gratuito, não paga nada, não custa nada ser aluno e pedir o seu guia. Manda mensagem para o WhatsApp, acesse o nosso site ou ligue no horário comercial para 0 Operadora 12 21 27 31 21 e receba na sua casa o guia de estudos, seja um aluno da escola bíblica e aprofunde cada vez mais o conhecimento da palavra de Deus. E aonde há o conhecimento da palavra, há transformação. Olha, a gente vai para o intervalo, é rapidinho, a gente já volta. Quero lembrar você, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Não esquece, hein? Compartilha com seus amigos esta mensagem que a gente apresenta no Reavivados. Entra no nosso canal no YouTube, passa o link para ele. Vai ser bênção, eu tenho certeza. Eu já volto, após o intervalo. Você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos tendo o privilégio de estudarmos a Bíblia juntos, um capítulo por dia. E chegamos ao Salmo 51. Este é um belíssimo salmo de confissão, de arrependimento. E o contexto desse salmo é a confissão de Davi, depois de ser questionado por Natã, após ter cometido seu pecado. E os comentaristas chegam à conclusão que houve um período que Davi poderia ter se arrependido, o seu pecado com Betseba,
ter enganado, ter exposto Urias e ter forçado Betseba a uma intimidade por sua posição que ele tinha, né? Sua posição de rei. Ter forçado Betseba, ele teve 1 ano para essa confissão, não confessou, e aí Natã vai se aproximar dele. E eu sugiro a você, para você entender bem o Salmo 51, minha sugestão é que você leia 2 Samuel capítulo 11 e capítulo 12. São 2 capítulos. No capítulo 11 tem toda a descrição do ato de Davi. E no capítulo 12 tem a intervenção de Natã. Eu quero ler só alguns versos do capítulo 12 para você entender a profundidade do texto, tá? O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e que criara, e que na sua casa crescera. Junto com seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante, um homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, diz o texto, o furor de Davi, verso 5, se acendeu sobremaneira com aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Diante desta fala, Davi, agora tem noção do que ele havia feito. E a composição do Salmo 51 é o arrependimento, o pedido de perdão pelo pecado. Ele se aplica a nós. A gente tem aqui várias vezes expressões que é um clamor de Davi. E eu quero ler essas expressões. Se eu estou falando para você que cometeu um pecado, cometeu um erro, se eu estou falando para você que precisa confessar, precisa pedir perdão para o Senhor, esse é o momento. Não podemos esquecer que se erramos, o Senhor está disposto a nos perdoar. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Antes encobria, agora eu reconheço. E esse reconhecimento leva à súplica: se compadece de mim, apaga, me lava, porque ele se sente sujo e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Peguei contra ti somente. Sabe que, no fundo, ainda que a gente defina pecado como atos pecaminosos, a essência do pecado é o afastamento de Deus. E essencialmente eu peco primeiro contra Deus. Porque eu estou ligado a Deus pelo ato criador. Mesmo que eu não queira, eu fui criado à imagem de Deus. E o meu afastamento de Deus é o primeiro erro que eu cometo. E aí, como consequência, outros atos virão. E ele reconhece: eu fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Senhor, eu reconheço, fale. E o verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconhece aqui um outro tema de pecado que é interessante a gente refletir.
Pecado aqui não é só um ato público. Pecado aqui é um estado. E esse verso é interessante, né? É a ideia do pecado, o que me separou a partir de... Romanos vai dizer isso, né? Romanos capítulo 5, verso 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A partir do pecado de Adão e Eva, todos nós nos tornamos pecadores. E Davi está reconhecendo isso. Eu nasci em pecado. E agora eu cometi esses atos pecaminosos. Senhor, me perdoa. 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Pecados são atos? São atos. Eles podem ser atos públicos ou de pensamento. O Senhor vai dizer isso no Sermão do Monte. Aquele que olhar com pensamento impuro para uma mulher, já pecou com ela. São atos públicos ou de pensamento. Mas pecado também é um estado. Por isso que só o Senhor pode me perdoar, pode me lavar dos pecados e definitivamente esse pecado será eliminado da minha vida quando Jesus Cristo voltar. Até lá, eu passo por um processo de transformação diário. E isso é importante. A compreensão disso é importante. Porque se eu achar que pecado é só ato pecaminoso, eu vou achar que existe mérito em mim e eu vou conseguir controlar isso. Não, pecado é natureza. E essa natureza só será transformada quando eu aceitar o Senhor Jesus Cristo e definitivamente quando Ele voltar nas nuvens do céu. O perdão dos pecados, o mérito é em Jesus. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, em Jesus há verdadeiramente o perdão dos pecados. Não há em mim. É o que Davi está fazendo aqui. É o que Davi está dizendo aqui. E que isso fique claro para a gente, porque aí a gente entende exatamente a consequência. Só estou conferindo aqui o texto de Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sequência. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. E agora ele continua fazendo pedidos. Ele pediu, se compadece de mim, Senhor, apaga as minhas transgressões, lava-me, purifica-me. Ele repete no verso 7, me purifica com o hisopo e ficarei limpo. O hisopo aqui era uma planta usada nos rituais de purificação. Você pode ler lá Levíticos 14, 4 a 7. Me lava, me purifica. Lava-me e eu ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Purifica-me, lava-me, faze-me ouvir júbilo e alegria. Porque a culpa destrói, mas o Senhor nos livra da culpa. João vai dizer, se o teu coração te acusar, Deus é maior do que o teu coração. Por isso, não guarda, tem alguma coisa que está te culpando, que te pesa. Lança sobre o Senhor, Ele te liberta. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Ele repetiu o que está lá no final do verso 1. E agora, a partir do verso 10. Então veja só, é o reconhecimento, o clamor,
pedido de perdão e agora um novo momento. Porque o arrependimento, ele me leva à tristeza, ele me leva à confissão, mas ele me leva ao abandono. Por isso Davi faz um pedido aqui, no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele quer uma nova vida. Ele não quer permanecer preso, escravo do pecado. E quando a gente confessa, o Senhor nos liberta da culpa e da escravidão que o pecado traz. Não te repulses, não me repulses da tua presença. Eu quero olhar para ti, Senhor. Nem me retires o teu Santo Espírito. É o Espírito Santo que trabalha na nossa mente. É o Espírito Santo que vai atuando no nosso coração. É o Espírito Santo que vai dizendo para nós aquilo que nós erramos e a necessidade que nós temos de mudança. É o Espírito Santo que vai gerando isso em nós. Se você for para a carta aos Romanos, você vai perceber lá no capítulo 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo ali fez uma confissão. Ele está falando sobre a sua natureza pecaminosa e ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. E no capítulo 8, ele vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e a partir dali, ele vai falar que ele tem agora, ele está sendo guiado pelo Espírito, porque ele não quer mais satisfazer os desejos da sua carne, mas ele quer fazer a vontade do Senhor. É o que o salmista está dizendo aqui, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas quem vai renovar? A atuação do Espírito. Restitui-me, diz o verso 12, a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Vejam só, ele se arrependeu, ele reconheceu, ele abandonou, ele agora quer viver um novo espírito, mas ele quer compartilhar com os outros. Ele quer compartilhar com os outros a sua experiência de perdão, para que os outros entendam que há transformação. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, verso 14. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Nós estudamos ontem no Salmo 50, o verdadeiro adorador, ele não está preocupado com a formalidade e ele nem quer disfarçar, ele não quer fazer de conta, mas ele quer ter um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito, porque esse o Senhor não desprezará. Estou falando para você hoje, que talvez esteja guardando aí no coração um pecado, na vida, está escondendo. Você não acha que é hora de confessar? É hora de pedir perdão? É hora de dizer, Senhor, não quero viver mais assim. Você deseja isso? Ter um coração compungido e contrito? Eu desejo, todos os dias. Vamos orar por isso nesse momento? Vamos orar? Pai do céu, ajude-nos a termos um coração contrito, compungido, que a gente não esconda os pecados, por mais duro que às vezes seja, mas que a gente reconheça.
que o Senhor nos perdoa e o Senhor cria em nós um novo coração, uma nova vida. Ajude-nos, que essa mensagem alcance a todos os nossos telespectadores. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais, estamos juntos. Vou ficando por aqui. E olha, amanhã nós vamos estudar juntos o Salmo 52. Olha, é um salmo interessante, de um personagem interessante, Doeg. Já ouviu falar nele? Não? É um fofoqueiro, contava tudo para Saul. O Salmo 52 vai ser muito interessante para a gente meditar. Um abraço, que o seu dia seja feliz. Até amanhã. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um cachorro é cachorro porque late ou late porque é cachorro? Pense um pouco na questão. Em outras palavras, um cachorro que não late continua sendo cachorro? Obviamente que sim. O ato de latir apenas revela a natureza canina do animal. Mesmo em silêncio, um cachorro continua sendo um cachorro. Não é o seu latido que define sua natureza. Agora me permita refazer a pergunta, mudando os termos e trazendo para a vida espiritual. Pense agora na seguinte questão. Um pecador é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Em outras palavras, um pecador que não peca continua sendo pecador? A lógica para responder a esta questão é a mesma da pergunta anterior. Assim como o latido é apenas a manifestação da natureza do cachorro, da mesma forma os pecados apenas revelam nossa natureza pecaminosa. Ou seja, nós somos pecadores desde o nascimento. Nossas ações externas são apenas reflexo do que somos por dentro. Em última instância, o fazemos é apenas resultado do que somos. O Salmo 51 deixa claro a questão do pecado como herdado desde o nosso nascimento. Veja a declaração que o salmista faz no verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O Salmo deixa claro que desde a nossa concepção já somos pecadores. Assim, nós não nos tornamos pecadores, nós já nascemos pecadores. É por isso que a solução para o ser humano pecador não pode ser apenas uma mudança comportamental, mas uma transformação de natureza. Isso é o que a Bíblia chama de conversão. Voltando ao Salmo 51, é interessante destacar a palavra hebraica bará, traduzida no verso 10 como criar. O texto bíblico é um pedido sincero de alguém que está cansado de ser um pecador. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. O verbo criar neste verso tem um significado especial, pois na língua hebraica, somente Deus é o sujeito deste verbo. Ou seja, somente Deus cria com bará. Quando o homem vai criar alguma coisa, a Bíblia usa outros verbos, mas nunca o bará. Inclusive, este é o verbo que aparece em Gênesis 1, mostrando Deus criando do nada o planeta Terra. Desta forma, quando Davi pede para Deus criar um coração puro, utilizando o verbo bará, o que ele está reconhecendo é que seu problema não poderia ser resolvido de forma humana. Somente o Criador de tudo é que poderia transformar um adúltero e assassino em um homem segundo o coração de Deus. Se Deus pôde transformar Davi, com certeza Ele pode transformar você também. E se Deus pode criar todo um planeta em 6 dias, imagine o que Ele pode fazer em sua vida em alguns segundos.